paz do Senhor Jesus, povo de Deus, estamos iniciando mais uma leitura, aleluia, do nosso propósito, aleluia, da leitura da Bíblia. E hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 41 e 42 e Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 23. Amém? Antes de orarmos, dizemos assim: Pai Santo, querido e fiel, louvamos e bendizemos ao Senhor por mais uma oportunidade de meditar nas tuas escrituras sagradas. Senhor, que possamos ler e crer, que possamos, Pai amado, aleluia, em nome de Jesus, Pai, sermos obedientes ao teus estatutos, em nome de Jesus, que ao lermos a tua palavra, possamos ter a nossa fé aumentada e alimentada, aleluia, pelo poder da tua palavra. Gênesis capítulo de número 41, louvado seja o nome do Senhor. José explica os sonhos do rei. 2 anos depois se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. E logo em seguida saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saía de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grão. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engolia as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou o sonho, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: Chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos e ele explicou o que queria dizer. E tudo deu certo exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa, se apresentou ao rei. Então o rei disse: Eu tive um sonho que ninguém consegue explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isso não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: Sonhei que estava de pé na beira do Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim na beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas esta era feia e magras. Em toda a minha vida nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boa e cheias de grão, as quais saíram de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engolia as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio dele, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos e as 7 espigas
boas também são. Os dois sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. São 7 anos que vai faltar comida, exatamente como, aleluia, exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor Rei escolha um homem inteligente e sábio e que ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas durante os 7 anos que lhe foram boas, durante os 7 anos bons que estão chegando. Esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, e tudo, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim os mantimentos servirá para abastecer outros países durante os 7 anos de fome do Egito, e o povo não morrerá de fome. José como governador do Egito. O conselho de José ao rei, aleluia, aos seus funcionários, e o rei lhe disse: não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em que está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento eu ponho como governador de todo o Egito. Então o rei tirou do dedo o seu anel, sinete, e o colocou no dedo de José. E em seguida mandou que eu estivesse com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito. Depois o rei mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abram caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu como esposa a Zenate, filha de Potifra, que era sacerdote da cidade de Elipólis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Aleluia! E saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. José ajuntou todos os cereais e o guardou em armazém. Aleluia! Nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais, parecia areia da praia do mar. Antes de começar os anos de fome, José teve 2 filhos com sua mulher, Azenate. Pôs o primeiro nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho, pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filho no país onde tenho sofrido. Então acabaram os 7 anos de fartura no Egito, como José tinha dito, e começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir mantimento ao rei, e ele disse: vão falar com José e faça o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios.
e de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimento. Capítulo 42 de Gênesis. Os irmãos de José vai até o Egito. Aleluia. Quando Jacó soube que havia mantimento no Egito, disse aos filhos: Por que vocês estão aí de braços cruzados? Ouvi dizer que no Egito há mantimentos. Vão até lá e comprem cereais para não morrermos de fome. Então os 10 irmãos de José, por parte de pai, foram até o Egito para comprar mantimento. Mas Jacó não deixou que Benjamim, o irmão de José, por parte de pai e de mãe, fosse com eles. Ele tinha medo do que lhe acontecesse alguma desgraça. Os filhos de Jacó foram comprar mantimento junto com outras pessoas, pois em todo o país de Canaã havia fome. Como governador do Egito, aleluia, era José, quem vendia cereais às pessoas que vinham de outras terras, quando os irmãos de José chegaram, eles se ajoelharam na frente dele e encostaram o rosto no chão. Logo que José viu seus irmãos, ele os reconheceu, mas fez de conta que não o conhecia. E ele lhe perguntou com uma voz dura: Vocês de onde vêm? Da terra de Canaã, responderam. Queremos comprar mantimentos. José reconheceu os irmãos, mas eles não reconheceram. Então José se lembrou do sonho que tinha tido a respeito deles e disse: Vocês são espiões que vieram para ver os pontos fracos do nosso país? E eles responderam: De modo nenhum, Senhor. Nós, os seus criados, viemos para comprar mantimento. Somos filhos de um mesmo pai. Nós não somos espiões, somos gente honesta. Não acredito, disse José. Vocês vieram para ver os pontos fracos do nosso país. E eles disseram: Nós moramos em Canaã, somos a todo 12 irmãos, filho do mesmo pai, mas um irmão desapareceu e o mais novo está neste momento com o nosso pai. E José respondeu: E como eu disse, vocês são espiões. O jeito de provar que vocês estão dizendo a verdade é este: enquanto o irmão mais moço de vocês não vier para cá, vocês não sairão daqui. Isso eu juro pela vida do rei. Um de vocês irão buscá-lo, mas os outros ficarão presos até que fique provado, aleluia, se estão ou não dizendo a verdade. Se não estão, é que vocês são espiães, juro pela vida do rei. E pôs na cadeia por 3 dias. No terceiro dia, José disse a ele: Eu sou uma pessoa que teme a Deus. Vou deixar que vocês fiquem vivos, mas com uma condição. Se de fato são pessoas honestas, que um de vocês fique na cadeia e que outros volte para casa, levando os mantimentos para matar a fome de suas famílias. Depois tragam aqui o seu irmão mais moço. Aleluia. Isso provará se vocês estão ou não dizendo a verdade, e se estiverem, não serão mortos. Eles concordaram e disseram uns aos outros: De fato, nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com nosso irmão. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivesse pena dele, porém não nos importamos. Por isso agora é a nossa vez de ficarmos aflitos. E Rube disse assim: Eu bem que disse que não maltratasse o rapaz, mas vocês não quiseram me ouvir. Por isso agora está pagando pela morte dele. Eles não sabiam que José estava entendendo o que eles diziam, pois ele tinha estado falando com ele por meio de um intérprete. José saiu de perto deles e começou a chorar. Quando pôde falar outra vez, voltou, separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. Aleluia. Os irmãos de José voltaram para Canaã. José mandou que os empregados enchessem de mantimento os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvesse o dinheiro de cada um, colocando nos sacos de mantimento, e também que lhe dessem comida para a viagem. E assim foi feito. Os irmãos de José carregaram o jumento com os mantimentos que havia comprado e foram embora. Quando eles chegaram ao lugar onde ia passar a noite,
Um deles abriu um saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali na boca do saco de mantimentos. E disse aos irmãos: Veja só, meu dinheiro está aqui, no meu saco de mantimento. Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e tremendo de medo, perguntando uns aos outros: O que será isso que Deus fez com a gente? Quando chegaram a Canaã, contaram a Jacó, o seu pai, tudo o que havia acontecido com eles. E disseram: Aquele homem, o governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido ao seu país como espião. Nós respondemos: Somos homens honestos, não somos espiões. Somos, aleluia, ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai. Mas um dos nossos irmãos desapareceu. O mais novo está neste momento com o nosso pai em Canaã. O governador respondeu: Eu tenho um jeito de descobrir se vocês são honestos. Um de vocês ficará aqui comigo e outros vão voltar, levando um pouco de mantimento para as famílias que estão passando fome. Mas traga aqui para mim o seu irmão mais novo. Assim eu ficarei sabendo que vocês não são espiões, mas homens honestos. Aí entregarei o irmão de vocês e vocês poderão ficar aqui negociando. Aconteceu que quando despejaram os mantimentos, cada um achou na boca do seu saco um saquinho com seu dinheiro. Quando eles e o seu pai viram o dinheiro, ficaram com medo. Então Jacó disse: Vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente, Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim e quem sofre com tudo isso sou eu. Aí Rubi disse: Deixe que eu tome conta de Benjamim. Eu o trarei de volta para o Senhor. Se não o trouxer, o Senhor pode matar os meus 2 filhos. Jacó respondeu: O meu filho não vai com vocês. José, o irmão dele, está morto e só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem que vão fazer, e assim vocês mataria de tristeza este velho. Aleluia. Mateus, capítulo de número 12, aleluia, do versículo 1, louvado seja o nome do Senhor, ao versículo de número 23. Aleluia, glória a Deus. Jesus e o sábado. Poucos dias depois, no sábado, Jesus estava atravessando uma plantação de trigo, e os seus discípulos estavam com fome e por isso começaram a colher espigas e a comer grãos de trigo. Quando alguns fariseus viram aquilo, disseram a Jesus: Veja, os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado. Então Jesus respondeu: Vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Davi entrou na casa de Deus e ele e seus companheiros comeram os pães oferecidos a Deus, embora isso fosse contra a lei, pois somente os sacerdotes tinham o direito de comer este pão. Ou vocês não leram na lei de Moisés que nos sábados os sacerdotes quebram a lei no templo e não são culpados? Eu afirmo a vocês, o que está aqui é mais importante do que o templo. Se vocês soubessem o que as escrituras sagradas querem dizer, quando afirma: Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não, aleluia, e não me ofereçam sacrifícios de animais. Vocês não condenariam os que não têm culpa, pois o Filho do Homem tem autoridade sobre o sábado. Jesus, aleluia, o homem da mão aleijada. Jesus saiu dali e foi para uma sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Então, algumas pessoas, aleluia, queriam acusar Jesus de desobedecer à lei e perguntaram: É contra a nossa lei curar no sábado. Jesus respondeu: Se um de vocês tiver uma ovelha e no sábado ela cair no buraco, será que ela não vai fazer, você não vai fazer de tudo para tirar dali? Pois uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha. Portanto, a nossa lei permite ajudar os outros no sábado. E disseram para o homem: E ele disse para o homem: Estenda a mão. Ele estendeu e ela sarou e ficou igual a outra. Então os fariseus que estavam ali saíram e começaram a fazer planos para matar Jesus, o servo escolhido de Deus.
Quando Jesus soube disso, foi embora dali. Muita gente o seguiu. Ele curou todos os que estavam doentes, mandou, aleluia, que não contasse nada a ninguém a respeito dele. Isso aconteceu para cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Disse Deus: Aqui está o meu servo que escolhi, aquele que amo e que dá muita alegria ao meu coração. Eu porei nele o meu espírito e ele anunciará o meu julgamento a todos os povos. Não discutirá e nem gritará, nem fará discurso nas ruas, não esmagará o galho que está quebrado e nem apagará a luz que está fraca. Ele agirá assim até que causa da justiça seja vitoriosa. Todos os povos vão por nele a sua presença. Aleluia. O poder de Jesus para expulsar demônio. Então levaram Jesus a um homem que era cego e mudo, porque estava dominado por um demônio. Jesus curou ele e ele começou a ver e a falar. Aleluia. E a multidão ficou admirada e perguntava: será que este homem é filho de Deus? Essa foi a nossa leitura de hoje. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Medite na palavra, viva a palavra, creia na palavra, porque esta palavra é mais atualizada do que o jornal que sai pela manhã. Deus em Cristo vos abençoe.